Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. O que você não sabe sobre o café, eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero te atualizar com a pesquisa sobre o que você desconhece sobre o café. Há informações interessantes para os amantes de café. Vou um momentinho para o quadro. Por muito tempo houve confusão sobre se o café é benéfico ou prejudicial, pois há pessoas que tomam descafeinado, todo esse tipo de coisa, e a realidade é que houve muitas opiniões. Mas eu acredito muito na ciência. Eu acredito muito que quando algo é comprovado cientificamente, que se faz um estudo clínico, que é um estudo científico organizado para encontrar a verdadeira tendência do consumo de café ou algo assim, eu realmente acredito nisso. Então quero compartilhar com vocês o que foi descoberto em princípio. O café tem cafeína. A cafeína é um estimulante. Por isso uma pessoa pode tomar café e a fome desaparece. Por isso uma pessoa pode tomar café e o sono vai embora. Muitas pessoas o usam para estudar, para poder manter a mente alerta, basicamente. Em um episódio anterior, eu estive explicando que as pessoas que têm um sistema nervoso passivo, como eu, têm o pH do sangue um pouco mais ácido do que as pessoas que têm o sistema nervoso excitado. As pessoas que temos o sistema nervoso passivo, temos um sangue que é um pouco mais ácido, mas é o suficiente para fazer uma diferença. E as pessoas que têm um sistema nervoso excitado, o sangue é mais alcalino. Alcalino, ok. Para aquelas pessoas que não conhecem bem o tema do pH, pois algumas pessoas dizem que seu corpo está alcalino, que está muito ácido, tudo isso é mentira. O corpo tem partes como o estômago e outras que precisam funcionar com ácido, porque senão não há digestão. Tem outras partes como o sangue, que é mais alcalino do que ácido, porque se não for assim a pessoa morre. Ou seja, há partes do corpo que utilizam a alcalinidade e há partes do corpo que utilizam a acidez. Portanto, dizer que seu corpo está muito ácido não é uma verdade, porque há partes que precisam de uma coisa e partes que precisam de outra. O problema surge quando há um excesso de acidez, acumulado nos tecidos, acumulado no sangue. É aí que começam os problemas. Mas lendo as informações do Dr. Johnson, o Dr. Johnson escreveu há alguns anos um livro chamado Nutrition and Your Mind, A Nutrição e Sua Mente. É um livro que me mudou porque me fez entender, por meio de estudos clínicos que ele fez, trabalhando com pacientes, que ele media o pH do sangue. Ou seja, ele media, não era uma opinião. Ele retirava sangue e media. Ele pôde demonstrar que as pessoas que têm um sistema, e isso é passivo, que é o que chamam de parasimpático, têm o sangue mais ácido. Um pH que, em vez de ser 7,46, que é o que se supõe que seja perfeito, é um pH um pouquinho mais ácido, talvez 7,37. Quanto mais baixo o número, mais ácido se torna. E estes aqui, em vez de estarem em 7,46, que é como o pH perfeito, que foi descoberto que é o perfeito, estavam aqui em 7,54 e coisas assim. Não quer dizer que aqui está demasiado alcalino, não. O que acontece vai tausendem. O café tem um efeito acidificante. Quando se diz acidificante, que você toma café, e já havia discutido em episódios anteriores que as pessoas que mais se interessam pelo café tendem a ser aquelas que têm o sistema nervoso excitado. Mas por quê? É porque como o café acidifica, tende a reduzir essa acidez e trazê-la mais próxima do ponto onde há mais oxigênio e o pH do sangue está melhor. Portanto, as pessoas do sistema nervoso excitado são basicamente as que mantêm os Starbucks vivos. Eu acredito que se você fizer uma pesquisa em um Starbucks e ver toda a gente que entra para buscar café ou em qualquer cafeteria, vai perceber que muito mais o consomem os excitados do que os passivos. E há uma razão para isso. As pessoas se sentem melhor, porque ao equilibrar mais o pH do sangue, a pessoa tem mais oxigênio, com mais oxigênio, tem mais energia, a mente funciona melhor, tudo funciona melhor. No caso do sistema nervoso passivo, se a pessoa começar a abusar do café, o que acontece é que, como o sangue já está ácido, ele se torna ainda mais ácido e, portanto, a pessoa não se sentirá bem. Então, os passivos podem sim usar café, mas não podemos abusar. O excitado, por sua vez, o corpo pede. Isso é como na maioria dos casos.
Agora, a boa notícia é esta, e eu tenho uma boa notícia de verdade. Existem dois estudos importantes. Um estudo se chama A Relação do Consumo de Café com a Mortalidade, é a relação do consumo de café com a mortalidade. Este estudo, que foi publicado em uma das revistas mais importantes, que é o Annals of Internal Medicine, foi dirigido em 2008 pelo Dr. Lopes Garcia e outro grupo de cientistas que são catedráticos da Universidade de Harvard. São pessoas que estão bem certificadas, bem documentadas, e esse estudo mediu 41.736 homens e 86.214 mulheres. Os homens foram medidos por 18 anos e as mulheres por 24 anos. E esse estudo refletiu que o consumo de café de até 3 ou 4 xícaras por dia, de fato, tinha uma relação inversa com os ataques cardíacos, inversa com o câncer, inversa com a diabetes e outros. Basicamente, o que encontraram foi que havia uma leve relação inversa. Inversa quer dizer que quanto mais café tomavam, ou os que tomavam café tinham menos ataques cardíacos, menos problemas cardiovasculares, um pouco menos de câncer. Não é uma diferença dramática, você me segue, mas é um controle de forma uniforme. Medindo mais de 130 mil pessoas ao longo de uma média de 20 anos, ele descobriu que, de fato, o consumo de café para a grande maioria das pessoas tem um efeito benéfico. Agora, houve outro estudo posterior que confirmou esse trabalho, que basicamente quer dizer a associação do café, de tomar café, com a mortalidade total e de causas específicas. Este estudo foi publicado no New England Journal of Medicine e foi conduzido pelo Dr. Friedman, que avaliou mais de 400 mil pessoas ao longo de 14 anos, e este estudo refletiu a mesma coisa, ou seja, confirmou este estudo, ou seja, o consumo de café em geral reduz, estende a vida, reduz a mortalidade cardiovascular, tem uma pequena redução sobre o risco de câncer e outros, tem uma redução sobre o risco de diabetes e oferece outros benefícios. Veja, isso faz total sentido para mim, porque na prática que tenho, vi que mais ou menos 65% da população, 2 em cada 3 pessoas, tem um sistema nervoso excitado, e os outros 35%, que é o que observei na prática, já que temos clínicas em diferentes partes de vários países, 1/3 tem um sistema nervoso passivo. O que acontece? Como a grande maioria da população está deste lado, o sistema nervoso excitado, faz sentido que o café consuma café, que nivela o pH e tende a melhorar a saúde e a proteger para que haja mais oxigenação. Faz total sentido esses estudos com a observação que fiz sobre quantas pessoas têm sistema nervoso excitado, que é a maioria, e quais o têm passivo. Nós o temos passivo, então esta é uma informação que serve para você. Se você gosta de café, tome-o, especialmente se você tem um sistema nervoso excitado. Claro, se você tem um sistema nervoso passivo, eu recomendo que não abuse, pois isso vai na direção contrária. Para piorar, há pessoas que não toleram o café. Por exemplo, eu, Frank Soares. Meu corpo não tolera o café. Eu gosto, mas meu corpo não gosta. Quando eu tomo café, a glicose dispara, e eu sei disso porque meço com um glicosímetro, não. Então eu tive que mudar para chá verde, porque no meu caso, meu corpo não gosta. Ou seja, além de você ter essa informação de que o café pode ajudar, principalmente se você tem um sistema nervoso excitado, é bom também verificar se o café é adequado para você, que você vai perceber se ele eleva a glicose, não eleva a glicose, se eleva a glicose que está estressando o corpo. No caso da minha esposa e eu, minha esposa toma café e a glicose dela não sobe, mas eu tomei o café com ela e a minha glicose sobe, o que quer dizer que meu corpo, como passivo, não tolerava bem. De qualquer forma, boas notícias para a grande maioria de vocês, que a grande maioria tem seu sistema nervoso excitado e o café os beneficia, então a boa notícia para a maioria. E tudo isso eu compartilho porque a verdade sempre triunfa. Beba seu café.